noite, estamos aqui com a professora Elisa e vamos fazer uma entrevista da disciplina de Educação Conectada solicitada pelo professor Tiago. O nosso tema é formação docente insuficiente, que traz os problemas professores não formados para trabalhar com IA e a sobrecarga do trabalho digital. Sobre este tema, você acha que a tecnologia ajuda ou aumenta a pressão do professor? A tecnologia ajuda. Pressão sempre existe. Se não for uma pressão dada pela tecnologia, será dada por outros motivos, porque esta é uma profissão feita de pressões. A mudança das gerações, os interesses dos jovens. Então, é claro, sempre haverá mudanças, sempre haverá pressão. Se a gente vai acompanhando o tempo, a tecnologia pode ser uma grande aliada nossa. E o que você acha? Um aluno que ele está ali utilizando a IA, ele realmente aprende aquele conteúdo? Se fosse falar de aprender conteúdo pela IA, ela pode ajudar sim. Ela pode explicar para você o que você não está entendendo de determinado conteúdo. Esse é um recurso. O que é ruim no uso da IA pelo estudante é que ele, quando resolve usar, é porque não quer aprender. Ele está tentando só a nota sem aprender nada, que é uma coisa muito estranha. Desculpa, mas vem para a escola com a intenção de não aprender, você joga fora o seu tempo, o recurso público, porque eu estou pago, o professor está pago para te ensinar, você dispensa isso, joga fora esse dinheiro público, joga fora a confiança que a sua família depositou em você e decide não aprender. Agora, é possível, repito, usar a IA para aprender. O estudante consegue perceber isso. Consegue. Eu estou aprendendo, agora eu sei fazer, ou não, eu estou aqui só enrolando e vou conseguir uma notinha para tentar enganar a mim mesmo, né, de que eu estou passando, de que eu vou fazer esse curso, de que eu tenho essa competência. É uma loucura isso, querer se enganar. Então, dá para aprender com a IA. Inclusive, ano passado eu dei umas dicas, estava com uma disciplina louca aí chamada Estudo Orientado, e até mostrei um pessoal da medicina estudando com IA. E o cara dizendo, gente, mas é porque eu quero ser um bom médico. Eu estou estudando, não estou fazendo uma fraude, entende? E, às vezes, os profissionais também usam, não só os estudantes. Muita gente do jornalismo, da educação, não só estudantes da medicina como médicos, têm usado a inteligência artificial como apoio para aquilo que eles já sabem fazer, tá ligado? A pessoa primeiro adquire uma competência, tem uma ideia, vou elaborar e eu uso a inteligência artificial para fazer um trabalho de secretário para mim, e não para fazer o meu trabalho. Sim, claro. E você acha que toda essa tecnologia, esse uso da IA diariamente, ele pode aumentar, ele pode ajudar, ou ele aumenta só mais a pressão que cai sobre o aluno ou o professor? Como eu disse, pressão sempre haverá. Sim. Eu acho que o que pode estar muito atrapalhando é que normalmente gente da minha idade, talvez até da sua, eu conheço gente da sua idade que já está dizendo aquela coisa horrível de antigamente não era assim, antigamente era melhor. No meu tempo, vê uma frase dessa, digna de fantasmas, porque se eu estou viva hoje, hoje é o meu tempo, vai deixar de ser meu tempo quando eu não estiver mais viva. Então, digna dos fantasmas dizerem, no meu tempo. Então, eu acho que essa postura pode atrapalhar muito, porque a gente fica com uma saudade do que não existe mais e que não vai voltar. Então, para que serve isso? Quando você abraça a novidade, pensa, quando o automóvel surgiu, que loucura que foi. Até a gente dominar aquilo, uma máquina muito mais pesada que a gente, com poder de morte, e você consegue dominar e aquilo veio muito para somar. Olha o que seria de nós sem automóvel. Como vivemos até hoje sem micro-ondas? Até um tempo atrás, né? Como é que foi possível viver sem micro-ondas? Eu fico me perguntando. Olha o que houve com a substituição da pena que a gente molhava na tinta para escrever e depois a esferográfica. Sabe? Então, se a gente abraça a tecnologia, eu penso que ela só traz benefício. Mas sempre existe o risco de ser usada para o mal. É que não é o nosso caso, que a gente está pensando, você está falando de pressão. Sim. Mas mesmo depois que nós abraçarmos, sempre haverá o lado perverso. O automóvel ainda é uma máquina mortífera, a televisão, as redes sociais, as séries ainda servem para nos alienar, então tem sempre um lado perverso. A gente vai ter que desenvolver mecanismos de saúde para usar isso para o bem. E a sobrecarga do trabalho digital que acaba caindo em cima de vocês, professores, isso influencia muito no trabalho de vocês? Influencia. Nós temos muita sobrecarga mesmo. Talvez a gente precisasse ter outros profissionais contratados para nos ajudarem com tantas demandas. São muitos projetos e muita pressão para que a gente renove o nosso jeito de dar aula, que eu acho legítimo. Tem que renovar mesmo. Agora, é claro, como dá essa sobrecarga, o ideal é que houvesse mais gente para nos ajudar. Aí já esbarra em decisões econômicas das políticas públicas, ter, sabe, mais profissionais contratados. Mas, de todo jeito, sempre haverá muito trabalho na área da educação. Eu, por exemplo,
levo a maior surra do preenchimento das pautas. SEGES, eu apanho muito. Mas quando era de papel, eu apanhava também. Eu sempre fui inimiga dos diários das pautas. Eu os odeio, eles me odeiam, a gente vive em paz, em ódio mútuo. Mas isso significa que como eu nunca mandei bem, nem quando era de papel, nem agora, o problema está em mim. Então, eu é que tenho que aprender e que me curvar a essa necessidade. A dominância do meio digital, querendo ou não, você tem que criar uma adaptação, né? A gente tem que se adaptar mesmo. Mas isso não é ruim. Não é ruim se adaptar. O ser humano só tem esse papel que tem neste planeta porque nós somos capazes de nos adaptarmos. Terminamos? Espero ter contribuído. Espero que as minhas respostas menos reclamonas também ajudem vocês a abrirem mais esse debate em sala. Muito obrigado. A gente agradece. Estamos aqui com o professor Maurício para tratar sobre o tema formação docente insuficiente, que acarreta os problemas, professores não formados para trabalhar com IA e sobrecarga no trabalho digital. Sobre isso, você pensa que a tecnologia ajuda o professor ou aumenta a sua pressão? Tecnologia é uma ferramenta, né? Então, assim, para nós professores, a gente já trabalha com um nível de demandas antes mesmo dessa história toda de IA. É claro que à medida que a sociedade avança, essas demandas tendem a crescer, né? A gente lida com um volume de informação muito grande hoje em dia. Não só a gente, vocês também como estudante, pode reparar que as demandas de trabalho, a chegada das tecnologias trouxeram um aumento dessas demandas. Então, quando eu penso em tecnologia, eu penso em suporte, em ferramenta, mas uma ferramenta que tem que ser utilizada com responsabilidade, né? A ferramenta, ela não anula o trabalho que você tem que desenvolver para construir conhecimento, né? O trabalho que é o caminho a ser percorrido na aquisição de conhecimento, mas a tecnologia, a IA, por exemplo, ela é ferramenta. Ela é ferramenta que vem para auxiliar esse processo, essa construção. Então a IA, ela funciona, a partir do momento que a gente encara ela como uma ferramenta e não como uma muleta, como um sustentáculo, ou como algo que vai construir, né, um conhecimento, então a gente começa a lidar com essa ferramenta com mais responsabilidade. Eu acho que a conversa toda a respeito de tecnologia no ambiente de trabalho, na escola, começa a partir daí. E aquele tipo de aluno que usa a IA, tipo, claro que tem vários tipos de pessoas, mas aquele que dá o Ctrl-C, Ctrl-V, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V na IA. Você acha que esse aluno realmente aprende? Não, com certeza não. É aquilo que eu estava falando agora. Acho que conhecimento é uma construção, a gente percorre um caminho, né? Existem uma série de pré-requisitos que você vai cumprindo ao longo dessa jornada para que o conhecimento seja consolidado aqui na frente. Quando você usa uma ferramenta que deveria ser de suporte, como por exemplo, vamos lá, às vezes você tem um texto aqui que está te dando um trabalho enorme e você precisa trabalhar o que tem de principal nesse texto, refinar essa informação, e você utilizar uma ferramenta como IA para refinar uma informação que você já construiu, que você já trabalhou, porque eu sempre digo isso, é uma ferramenta, mas quem é que dá a validação? Quem é que valida essa informação? Quem é que vai dizer se o que está ali procede, é utilizado? Então quem valida é a gente. IA é uma ferramenta. Então o cara que ele usa integralmente a IA para construir, ou seja, para queimar todas essas etapas que eu falei aqui no início, ele está se sabotando. Toda aquisição e toda construção de conhecimento tem um trajeto a ser percorrido. E esse trajeto, independente da presença da tecnologia agora ou da ausência dela lá atrás, esse trajeto ele não pode ser desfeito, né? Você tem uma construção. Então, eu acredito que depender exclusivamente da IA, da ferramenta tecnológica, e esquecer que existe esse trabalho para construir um conhecimento, é uma sabotagem. Então, o estudante que pensa em usar ela, né, para produzir Ctrl-C, Ctrl-V, como você colocou, esse cara não está construindo conhecimento, ele está se sabotando. Né? Se ele usa como ferramenta para refinar, para melhorar a linguagem, para às vezes fazer, né, você escrever um texto, quer fazer uma correção gramatical e tal, bacana, usa a ferramenta, está à sua disposição. A ferramenta ela serve para refinar, para ganhar tempo, para otimizar, é para melhorar o seu tempo. Não acabamos de falar que a gente lida com um volume de informações muito grande? Então isso demanda tempo. O que a ferramenta faz? Ela otimiza o seu tempo. Então acho que é usar com responsabilidade, né? Com clareza de que aquilo ali não é uma muleta, é um apoio, é uma ferramenta para a melhoria dos processos em que você já domina, já trabalha. Show de bola. E toda essa sobrecarga, toda essa IA chegando assim para você se sentiu com dificuldade de aprender sobre ela, aprender a administrar, igual muitos alunos muitas vezes fazem textos referentes somente em IA, você sentiu dificuldade nesse processo? Eu acho que assim, a questão da dificuldade inclusive nós professores, constantemente nós temos formações, treinamentos em diversas áreas. Inclusive foi feito aqui na escola uma vez um treinamento de professores para professores, né? Os primeiros
profissionais aqui da escola que começaram a conversar a respeito disso foram o Leonardo, o Tepu. Eu ainda não tinha uma familiarização muito grande. Teve uma época que os dois, inclusive, deram uma oficina para os outros colegas. Então eu diria assim, nós, né, da geração anterior, aí, a geração de vocês, eu acho que vocês são nativos desse meio digital, vocês têm uma familiarização com essas tecnologias muito mais rápida, muito mais imediata do que nós. A gente precisa de um tempo um pouco maior para se cercar dessas ferramentas, dessas coisas, mas hoje em dia todo mundo está utilizando. Eu utilizo para refinar as coisas que eu escrevo, os trabalhos que eu faço. Voltei para a universidade, né? Estou fazendo um segundo mestrado aí e estou utilizando, inclusive só para ilustrar essa conversa que a gente está tendo. Recentemente, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, né, saiu uma portaria deles falando a respeito do uso de IA em pesquisa científica, em trabalho acadêmico. Então, da mesma forma que antigamente o cara fazia uma pesquisa e aí ele usou um pedaço daquele livro ali, ele tem que ir lá, se ele usou um pedaço, um trecho dele, ele tem que citar o autor, né? George Amyas, vai citar. Hoje em dia você pode usar a IA para refinar partes do seu trabalho acadêmico, contanto que você a cite que você usou a ferramenta lá. Então, até isso já tá vamos dizer assim, legalizado, já estão surgindo portarias, já está tendo um reconhecimento do uso dessa ferramenta no ambiente escolar e no ambiente acadêmico. Então, assim, está todo mundo tendo que se adaptar, os professores estão tendo que se inteirar dessas tecnologias, dessas ferramentas para poder trabalhar com mais eficácia, para ganhar tempo, porque a sociedade moderna demanda cada vez mais. Então, é isso. Essa foi a nossa entrevista com o Maurício e muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É isso aí.